Bom dia, professor. Bom dia, bom dia. Bom dia, Pro. Bom dia. Tudo bom com vocês? Sim, com o senhor. Tudo bem. Eita. Vamos lá, bom dia, bom dia, bom dia, muito bom dia. Bom dia, professor. Eita, não para. Vamos lá, bom dia. Todos apostos, bom dia, vamos acordando, vamos lá. Bom dia, senhoras e senhores, senhores, senhoras, senhoritas, senhoritos. Bom, a aula de hoje aí é falar do segundo reinado, mas depende aí de dúvidas, depende de como que vocês estão, né, para a gente seguir o barco aqui. Falar de segundo reinado, pessoal, dá para falar de muita coisa, né? E tem muita coisa importante para a gente falar. Eu fiquei também da aula passada de falar com vocês algumas rebeliões aí daquele período regencial, que no fundo uma delas ainda segue no segundo reinado, que é a Farroupilha. Então, a gente pode retomar um pouco do período regencial, falando dessas rebeliões, né? E existem cada vez mais dados, e os vestibulares têm cada vez cobrado mais esses novos estudos. Novos não, né? Todo mundo sabe, mas são questões que importam mais para colocações regionais, digamos assim, uma história que são investigados cada vez mais, são pesquisas que saem cada vez com mais dados daquele período. Então, a gente vai falar do Segundo Reinado, e o fim do Segundo Reinado está intimamente ligado à Guerra do Paraguai, né? A gente vai falar aí da Guerra do Paraguai, do fim do Segundo Reinado, a proclamação da República, isso mais para frente, algumas aulas mais para frente. Mas, para falar da Guerra do Paraguai, como é que se construiu esse Brasil imperial, que tinha uma grande liderança aqui na América do Sul, como é que se uniu, né, com todos esses outros demais países. Então, a gente precisa ter agora um panorama cada vez mais próximo. São questões que realmente, assim, é pesado, cai no vestibular. Qualquer um dos assuntos que a gente levantar a partir de agora, assim, são batalhões de questões que tem em todos os vestibulares, todas as questões. Então é bom a gente começar a ficar atento, tá? Eu sei que a gente ainda tem uma república inteira pela frente para conversar. Muitos dados estão sendo debatidos aí atualmente, né? A gente está vendo jornais falando bastante de história. Ontem foi um dia aí que saiu muita coisa falando, por exemplo, sobre a Noite dos Cristais lá, né? A questão aí sendo propagada aí questões de fake news e por aí vai. Então a gente vai construir agora um século XIX, mas a gente tem que ter dois parâmetros aqui, né? A história do Brasil ela anda junto com a história mundial, ou seja, as questões que estão acontecendo na Europa, América do Norte, Estados Unidos, no caso, África, Ásia, tem muita relação com a história do Brasil.
Então, a gente precisa estar atento a tudo isso, né? E eu queria ver com vocês como é que vocês ainda em História Geral estão longe de chegar nisso. Vocês ainda estão no início da Idade Moderna. E aqui a gente vai ficar um bom tempo discutindo, então, portanto, as principais questões do século XIX, que quando vocês chegarem em História Geral, vocês vão pegar os conceitos principais do século XIX. Eu vou precisar fazer uma pausa no meio dessa caminhada com vocês para falar sobre as independências da América Latina também, né? Eu não sei se eu já coloco, eu já falei algumas coisas com vocês sobre a América Latina, e não tem como não falar das questões da América Latina, porque como que a gente vai explicar a Guerra do Paraguai sem falar da independência do Uruguai, da Argentina, das interferências que tinha o Dom Pedro aqui na região da América, né? E a troca de governos, como é que o Paraguai vai se transformar aí num país que vai tomar frente contra todas essas colocações que estão ocorrendo no século XIX. E o século XIX é um século de enorme transformação, né? Quem fale que é a segunda revolução industrial, a segunda fase da revolução industrial, né? Uma etapa aí de novas tecnologias, novos investimentos no setor produtivo, mas a formação também de uma classe trabalhadora, de novas leis do trabalho, é o fim daquele antigo regime, e uma história que vai fortalecer toda a construção do século XX, com o nacionalismo, com o imperialismo, né, com o positivismo, questões importantes para a gente conseguir entender o próprio século XX, que é o caminhar das nossas aulas, certo? Então, aqui, a gente já está no século XIX, vendo aí as proclamações das independências, né, na nossa aula da História do Brasil. A gente está falando de uma formação do Brasil independente. A gente falou bastante na aula passada sobre a Constituição, então lembrei aí com vocês detalhes da nossa Constituição, a primeira Constituição brasileira, né, de 1824, os debates que eram colocados naquela época em fortalecer o poder central ou dar mais poder às províncias, aos governadores das províncias, né, que eram chamados presidentes de províncias, se eles seriam eleitos por assembleias locais, como foi criadas essas assembleias só no período regencial, ou se a gente mantinha naquele período, a gente não, se eles mantinham naquele período, se fosse o poder central. E tinha uma ausência, no caso daquele período, do poder central, que era o Dom Pedro, que era menor de idade. Quando o pai dele abdicou do trono e foi para Portugal, Dom Pedro I, ele tinha apenas 5 anos de idade. Então, ele vai, dos 5 anos de idade ainda, não é o governante do Brasil, mas ele é o próximo, né? O próximo governante do Brasil, e vai sair daqui só em 1889, né, com a proclamação da República. Então, mais que ele na história do Brasil, ninguém ficou. Então, falar muito do segundo reinado está muito atrelado ao Dom Pedro, mas a gente não vai falar só da figura do Dom Pedro. A gente fala o segundo reinado, já atrela já o nome, né? O período inteiro já atrela o nome do Dom Pedro. Mas são muitas questões colocadas, né? Até que o período inteiro, chamado de segundo reinado, leva o seu nome, segundo reinado, né? O reinado de Dom Pedro II. Mas a gente está falando de um período da história do Brasil, não a história de Dom Pedro, certo? Não é para confundir. Dom Pedro vai ser muito criticado, obviamente, no final, então, na proclamação da República, o Dom Pedro vai ser muito criticado, e agora, nesse período que a gente está vendo, que vai ser com o golpe da maioridade, quando ele assume o poder, ele vai ser muito exaltado, né? Ele vai controlar as principais questões que estão ocorrendo no Brasil, inclusive esses levantes que a gente está falando, rebeliões e guerras que ocorreram no Brasil, Cabanagem, Sabinada, Balaiada, né, e a própria Farroupilha, que ele mesmo vai estar presenciando como governante, ali, encerrando o ciclo da Revolução Farroupilha. Então, esses dados agora para vocês, né, eu não sei a ideia de cada um de vocês, mas
Às vezes tem alguém aí que está interessado em prestar vestibular fora de São Paulo, né? Viaja bastante, tem gente que às vezes eu pego alunos aí em certos anos que vão prestar vestibulares aí em vários lugares do Brasil. E aí eu já deixo de sugestão e de dica que comecem a se atentar um pouco, né? Poxa, eu vou prestar vestibular lá no Sul. Então, puxo, professor, o que cai mais lá no vestibular? Não é que o que cai mais. O que cai de diferente do vestibular de um outro lugar seriam essas questões regionais. E a história regional, a partir de agora, ela está cada vez mais recheada de assuntos, de temas importantes para a gente falar. O meu foco aqui é construir um Brasil, pensar no Brasil que vai ser esse Brasil da República, que a gente vai pensar bastante lá na frente. E eu preciso de alguns conceitos básicos, né, para isso. Como a história geral ainda não chegou nesses conceitos, então eu fico retomando com vocês, ou seja, eu passo por cima, né, de alguns conceitos que vão ser trabalhados com vocês lá na Revolução Francesa, na Era Napoleônica, e por aí vai, da Revolução Industrial, que vocês acham que trabalham até em geografia, em geopolítica, etc. Aí eu deixo aqui já colocado. Caso esses conceitos vocês não se lembram, não se recordem aí das épocas que vocês estudaram, ou caso eles estejam meio confusos para vocês, por favor, me interrompam, a gente para, porque senão não dá para continuar, né? Não dá para você pegar o fio da meada sem conseguir entender o que significa isso. Construção de um Estado Nacional, por exemplo. Eu estou falando com vocês agora de um Brasil, a consolidação do Brasil independente. Essa é a frase que eu uso. Então, eu colocaria como título da aula a consolidação do Brasil independente. Mas vocês podem encontrar por aí falando da formação do Brasil nacional, a formação do Brasil. Por quê? Porque o Brasil vai viver um período de grandes rompimentos nesse período regencial. Como eu falei, dessas rebeliões aí, desses levantes, dessas guerras, dessas revoluções aí. Então, quase que o Brasil se fragmenta desde a independência, né? Qual que era a formação então desse Brasil? E fora isso, falar de Estado Nacional, a gente tem todo o século XIX para debater essa questão de nacionalismo. Os nacionalismos do século XIX, no início do século XIX, a ideia de nação é romper com aquele Estado que existia, chamado de antigo regime. Portanto, o absolutismo monárquico, uma sociedade de privilégio estamental, né, de ordens ainda que vinha das questões da Idade Média. Mas no século XIX, ele tem tanta mudança, tanta revolução, tanto aqui no Brasil como lá na Europa, que as relações entre as revoluções aqui e as revoluções na Europa, né, elas são constantes. E agora a gente está falando de um século em que as relações elas são cada vez mais próximas, até mesmo por conta das mudanças tecnológicas, ou seja, o telégrafo, né, as informações, os próprios navios de locomoção agora a vapor, né, a mecanização das produções, trazem e levam informações que acabam influenciando diretamente no pensamento do pessoal, organizando aí grupos que vão se levantar, vão ter ideais para se colocar, questões internacionais que vão ser importantes, e no caso do Brasil, a mais importante de todas elas, né, talvez do século XIX, seja a da escravidão. A formação do nosso país aqui está intimamente ligada à questão escravocrata aqui no Brasil, né? E como eu já falei em algumas aulas anteriores, a escravidão no Brasil ela não foi estabelecida apenas como eu sou preconceituoso, então portanto eu quero ter aqui escravos no Brasil porque eu não gosto dos africanos. É muito pelo contrário, era mão de obra para trabalhar que gerava um grande lucro, tanto para quem produzia com essa mão de obra, quanto para quem vendia e traficava essa mão de obra. E tanto para quem lá na África tinha expedições que buscavam essas pessoas lá na África. Então, a gente precisa ter agora cada vez mais cuidado com as coisas que a gente vai falar. Por exemplo, já que eu estou falando de mão de obra, os últimos dados e as últimas pesquisas, pessoal, que se falam aí sobre escravidão do Brasil, é que no século XIX,
é um século que traz aquela questão do humanismo, que vai ser pregado muito pela Inglaterra, por exemplo, pela abolição da escravidão, pela abolição do tráfico de escravos, né, no Oceano Atlântico, principalmente, forçando cada vez mais o mundo ter cada vez mais mercados, consumidores dos seus produtos industrializados. Então, a Inglaterra vai liderar, né, essas questões, e o Brasil, por ter esse seu passado ligado a Portugal, vai estar muito presente as questões da Inglaterra. E uma briga aí com os Estados Unidos, querendo se colocar na América inteira também. Mas o Brasil, portanto, tem essa herança inglesa, ou seja, aí norte-americana. Portanto, no século XIX, presta atenção agora no que eu vou falar e a gente começa a aula. Quando eu falo para vocês no século XIX, lá no século XIX, os estados, como a Inglaterra, fizeram, por exemplo, uma força muito grande em desatrelar, olha só a palavra, tirar a questão da escravidão do Estado. Ou seja, aquele tráfico de escravos que existia lá desde o século XV, XVI, que vinha agora até o XIX, né, 18, 19, e o Brasil vai ser um dos últimos a proclamar a abolição da escravidão. Então, toda aquela escravidão, ela era feita muito mais por particulares, por liberais, né, o traficante de escravos agora. Então, quando começa um novo discurso, portanto, no século XIX, pela abolição da escravidão, essa questão humanista ela vai ser muito presente no Estado. O Estado inglês e os estados que vão abolir a escravidão vão desatrelar como se os estados não tivessem participação na escravidão, ou no tráfico de escravos, ou não tivessem lucrado com isso e etc. Então, o discurso que se coloca a partir de agora, no século XIX, é muito além de um discurso de que a escravidão ela é uma aberração, né, de que a escravidão é o tráfico de seres humanos e todo o racismo e etc. Ela é uma aberração. Ela vai ser colocada por estados e as discussões internacionais de uma forma a se contrapor ao que eles mesmos foram. Então, é uma forma de não negar a própria história, mas assim, olha, venho de uma acumulação de capital vinda desses tráficos coloniais, seja ela de produtos primários, seja ela do próprio tráfico de escravos, mas também agora eu tenho que propor a abolição da escravidão, mas não que o Estado tenha sido corroborado agora, o Estado inglês tenha praticado a escravidão, ou tenha praticado, forçado tudo isso. Isso são questões de liberais, aí pessoas traficantes que fizeram isso, né, sozinho e por aí vai. Fora tudo isso, né, fechando aqui esse assunto, para esse ano, se vocês que vão prestar medicina gostam bastante desses assuntos, os novos dados mostram que nessa briga entre manter um Estado escravocrata, significa que o Brasil, mesmo por pressões internacionais, vai continuar recebendo aí um fluxo enorme de escravos, né, escravizados, aí pessoas escravizadas na África, ou escravizados que estão trabalhando em outro lugar, então são escravos que vêm para o Brasil, ou são deslocados de outras regiões para o Brasil, para uma nova região para o Brasil que está crescendo agora, com a mão de obra, que precisa de mão de obra, que é o trabalho que vai ser colocado nas lavouras de café, principalmente na região sudeste do Brasil. Então, esse novo fluxo de pessoas que ocorre no século XIX não é o mesmo fluxo que ocorria lá no século XVI, 1500, etc. E as novas regiões da onde saem essas pessoas, da onde vêm, o porto pode ser o mesmo lá na África, né? O porto de saída, o local de saída pode ser o mesmo, mas os grupos populacionais, os grupos étnicos que estão sendo escravizados e que chegam, por exemplo, no Brasil, eles não são os mesmos. Portanto, a herança cultural, né, e agora o contato daqueles antigos escravizados com um novo fluxo de escravizados, digamos assim, no século XIX, faz uma mudança cultural, primeiro, e segundo, a gente está vendo um estudo agora que estava saindo aí, saiu agora há pouco, falando sobre, no século XIX, a força que existia desses traficantes de escravizados, numa dessas proibições pela Inglaterra,
ou de alguns navios sendo presos no Oceano Atlântico no século XIX para não vender escravizados aqui, numa dessas abordagens, vem navios diretamente da América Central, da América do Norte. Então, os Estados Unidos fornece escravos para o Brasil. Numa dessas viagens, né, o controle sanitário era tão baixo, tão inexpressivo, que isso teve surtos aí, surtos epidêmicos. Então, novos estudos mostram essas relações agora por estudos, né, da própria medicina. Então, eu estava lendo um livro agora de um médico, e esse médico ele coloca que no século XIX, mais ou menos 1860 e etc., que a gente vai começar a ver essas pressões da Inglaterra pela abolição do tráfico de escravos, chega um novo surto aí de varíola, de cólera, de febre amarela no Brasil, e agora os caras colocam esses estudos no DNA. E esses vírus e as pessoas que morreram, ou essas ossadas de escravos que são encontrados, né, por exemplo, no Rio de Janeiro agora foi encontrada lá uma ossada quando estavam fazendo a reforma do Porto, em Santos também foi achada agora, e por aí vai. Eles fazem os testes de DNA, e no DNA do próprio vírus, não sei lá como agora, não sei explicar, aí o professor da área, né, das ciências médicas, aí com vocês pode explicar melhor. Mas o DNA, tanto das pessoas como eles conseguem fazer eles olham as partículas que fazem, como é que eles colocam? A mutação de certos dados, de certas, sei lá eu lembro de DNA, aquelas letrinhas que existiam. Tem uma mutação nessas letrinhas, e essas mutações, elas ocorrem em certos períodos. Então, teve uma mutação do vírus da varíola, por exemplo, que foi recorrente no século XIX, na década tal. E eles veem se aquele organismo que eles estão estudando, seja ele animal, seja ele animal, no caso humano, ou de vestígios que eles encontram, vegetais ali também, eles veem se essas mutações estão ligadas a quais mutações lá da América do Norte, da Europa e da África. Então, os novos estudos agora colocam ações endêmicas, epidêmicas, pandêmicas que estão colocadas aqui, ligadas muito a esses vestígios. Além disso, eles começam a fazer estudos também por infestações radiológicas, né? Naquela época os caras estavam estudando aí a medicina estava estudando muito essas questões ligadas como é que se diz? A palavra me fugiu agora. Como você faz raio-x? Como é que chama aquilo lá, gente? Você pega radiação, você está ligado a alguma coisa como se fosse tipo urano, alguma coisa assim. Então, isso também interfere na mutação. Ou eu não sei explicar detalhadamente, porque não é minha área. Tá? Eu não vou entrar em detalhes, assim, eu me bloqueio para não falar besteira. Essa é a questão. O que eles colocam é o seguinte: existem mutações, então, nesses genes aí, né? Mutações, e às vezes mitocondriais, mutações ali no complexo de Golgi, blá, 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 blá. Putz, são estudos aí fodidos nessa área, e que eles colocam isso e já estão mapeando isso por décadas. Então, eles conseguem perceber se aquelas pessoas, uma varíola, morreu de varíola, mas qual varíola? Né? Tem variação. O próprio, a própria dengue, a própria febre amarela, e etc. Não é uma febre amarela, não é a mesma de séculos atrás, assim, não é para nós não é a mesma doença que mata o homem, etc. Mas para esses caras, os estudos agora já existe como se fosse um raio-x aí, um mapeamento na linha do tempo da própria doença, né? Então, esses mapeamentos aí que são colocados agora conseguem dar mais dados para nós historiadores, falando, olha, esse grupo então que está aí, que morreu lá no Rio de Janeiro, ou esse grupo aqui que trabalhou ali em tal lugar, ou esse grupo novo que está lá no sul do Brasil, aqueles caras que foram para a Guerra do Paraguai, aquelas ossadas que estão sendo encontradas ali na divisa com o Uruguai e Paraguai, esses novos grupos, esses achados que estão sendo estudados, eles mostram que, não, peraí, como é que esse cara veio parar aqui? Pô, esse cara tem um vírus, cara, de uma doença que não tinha no Brasil, não é daqui da região. Como é que esse cara veio parar aqui? Essa doença estava ocorrendo lá na África. Não, peraí, essa doença estava ocorrendo lá na América do Norte.
Então, porra, então são escravizados que são mercenários, que foram vendidos por grupo mercenários lá da América Central. Então tem então aquilo que foi colocado num documento que foi apagado, você percebe que os vestígios estão sendo levantados novamente, levando uma releitura. E essas novas leituras trazem novos vestígios que vão ou afirmando, reafirmando aquilo que era estudado, ou negando, falando, não, aquilo não é besteira, não tem nada a ver, foi um caso só específico que aconteceu ali. Então, pessoal, século XIX daqui para a gente em diante, assunto não falta. Né? E eu acredito que os vestibulares agora, aí, vocês que vão encarar questões daí para frente, novidade, portanto, não vai faltar para as provas. O que é importante para a gente matar uma questão numa prova? Ter os conceitos na mente, ter tudo ali muito bem colocado, saber muito bem o que está sendo falado, né? Tomar um cuidado com tudo isso, porque se a gente ficar vivendo só nesse momento que é recheado de fake news e você lê por cima uma manchete, falou aquilo, então é parecido com tal lugar, é tal aquilo, você cai na onda dessa fake news e perde uma questão que poderia ser simples, porque você tem o conceito gravado na sua cabeça. Então você sabe, não tem nada a ver, isso é uma besteira, é uma fake news e etc. Fechando o assunto e começando a nossa aula, portanto, aqui. O que às vezes meus alunos perguntam, professor, o que eu faço? Fake news, gente, é fake, é mentira. Né? Às vezes dá mais trabalho você desfazer uma fake news do que você ter lido. Então, professor, então é melhor não ler nada. Não, ao contrário. Né? Não ler nada também não é a solução. Às vezes a fake news te ajuda a ir pesquisar. Isso é, porra, que legal, você estudou aquele assunto. Então, foda-se a fake news e o que importa mesmo agora é que você estudou o assunto e tem o conceito daquele assunto na sua cabeça. Agora, tirando isso, ler uma fake news e não saber o porquê ela é uma fake news, aí atrapalha completamente. Então, para nós, agora, de estudo de história, falar de século XIX, tomem muito cuidado. Tá? Tomem muito cuidado, porque asneira e besteira, o que não falta é isso na internet. Eu tenho um cuidado muito grande, e como o nosso tempo aqui é curto, né? A gente só se vê uma vez por semana, blá, 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 eu tenho um cuidado aqui que eu tenho que seguir uma matéria. Mas se a gente não fortalecer esses conceitos básicos, não dá para seguir também a matéria. Como é que eu vou falar de república sem ter falado de segundo reinado? Parece que brota ali, de repente, do nada, a ideia de uma república. Não é verdade. A gente viu a Revolução Francesa, revoluções inglesas, essas ideias de república e etc. Falar de nacionalismo, né? Então estamos formando um Estado nacional. E formar esse Estado nacional significa, então, que agora todo mundo é cidadão, então a democracia plena. Não, nada a ver. Né? Porque todo mundo agora é cidadão, então é uma democracia que foi colocada. Não. O debate sobre quem ia votar levou à Revolução Francesa. Ela viver 10 anos, né? Ali, se era um voto censitário, se ia ser um voto universal, Robespierre ali vai guilhotinar um monte de gente, tudo o caos que ocorre. E essas revoluções não acabam lá na Europa. Ocorre a Revolução Francesa, vem a guerra da época do Napoleão, então já no século XIX começa com o período napoleônico, logo em seguida o Napoleão cai em 1815, na década seguinte, 10 anos depois, explode toda a Europa de novo. São mais 10 anos ali explodindo revoluções, as chamadas revoluções liberais, né, que explodem lá em Portugal, Espanha, Inglaterra, Itália, França, toda a Europa, e Alemanha, em toda a Europa. Aí, logo em seguida, mais 10 anos depois, explodem revoluções de cunho ali não mais liberais, mas de cunho ali dos trabalhadores. Então, a gente vê os levantes no final lá de 1848, os trabalhadores conquistando seus direitos, né, lá dentro dos estados europeus. Já mais 10 anos depois, guerras novamente, porque a gente tem a unificação da Alemanha, a unificação da Itália, né, guerras que são colocadas ali, uma guerra internacional que vai influenciar na formação da própria Itália, na formação da própria Alemanha. Quando a gente fala de unificação da Alemanha, unificação da Itália, significa que a Itália vai se consolidar como mais parecido com o que é hoje, enquanto o Brasil está vivendo uma guerra do Paraguai. Então, não existia Itália, não é que não existia Itália, uma Itália como ela é hoje, com o governo central e etc.
Não existia uma Alemanha, tanto existia, né, uma Alemanha que ela estava em guerra, mas não existia uma Alemanha unificada, né, com as ideias de uma nação, etc. E essas unificações, essas guerras que se colocaram na Europa em pleno século XIX, das revoluções aí que eu estou colocando para vocês, somada à Revolução Industrial, que eu estou colocando para vocês também, isso vai levar ao imperialismo, a um nacionalismo que a gente já sabe no século XX, que leva à Primeira e Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra como uma grande disputa entre essas nações, esses grandes estados, e a Segunda Guerra com o extremo de tudo isso, que vai ser o nazismo, né? O nazifascismo, que é um extremismo desses estados que são colocados. Ou seja, para construir aquilo, você percebe, a origem está nessa formação desses estados, a formação dessas repúblicas, nessas colocações que falam de democracia e etc. E tal. Não esquece, né, que o início de todo o nazismo e fascismo também se colocava como o estado mais democrático, porém autoritário e por aí vai. Então, como que a gente começa a aula de agora? Primeiro, né, bom dia mais uma vez a todos que estão aí, chacoalhando seu pijama, né, pegando as anotações e etc. Mas eu coloco o seguinte, vamos retomar a aula passada, então. A gente estava lá falando do período regencial, então, portanto. Antes de começar com tudo isso, alguém quer colocar alguma coisa? Alguém quer falar já algumas dúvidas para eu anotar e a gente já vai trabalhar durante a aula? Ou toco minha aula daqui para frente? Manda, David. Professor, eu não peguei muito bem a última aula. Se for oportuno, você poderia fazer uma revisão geral, sabe? Rapidinho, só para eu me localizar no contexto, por favor. Perfeito, David. Vamos lá. Mais alguém, turminha? Vamos lá. Como é que vocês estão aí? Fazendo os exercícios? Vocês estão gabaritando aí os exercícios da apostila, achando fácil, Prof, não difícil? deu tempo de fazer os últimos. Os últimos não. Mas e os demais, turminha? Porque é o seguinte, daqui para frente, os assuntos, como eu falo para vocês, minha preocupação é a seguinte, como os assuntos agora, eles estão, eu vou trazendo cada vez mais para o presente, aqueles assuntos que eu levantei nas primeiras aulas, lá falando lá da ocupação da América até a formação de Portugal, eu vou deixando para trás, né? Vai ficando para trás. Até é legal que fica para trás, porque vocês estão chegando nisso agora em História Geral. Então, seria uma revisão ali ligada à História Geral. Para quem está atrasado, mata agora, porque seria um momento legal. Vocês estão estudando aquilo agora em História Geral. Então, e eu, por exemplo, só vou retomar isso se a gente tiver uma revisão lá na frente. Então, novos conceitos eu vou trabalhar daqui para frente. Tudo bem? Vamos dividir aqui a tela. Vamos nessa. Então, eu estou falando para vocês aqui, ó, consolidação do Brasil independente, para a gente seguir aqui na aula. Eu vou trocando uns slides, vocês têm aqueles slides da aula passada. Vamos lá, a gente vai falar... Tá aqui, cadê? Eu pus aqui uma linha do tempo. Achei. Olha só, 1822, então, sempre que a gente for estudar história, então, para você aí que está aí, começando a estudar a sua história, né, vai anotar no caderno, vocês que vão começar a fazer aí suas anotações, sempre localiza, mesmo história geral, história do Brasil, localiza. Pô, professor, mas história do Brasil, localiza. Qual o Brasil? A gente está falando lá do Rio de Janeiro, a gente está falando agora um pouco de história regional, a gente vai falar do quê? Então, sempre se localize, né, no tempo e no espaço. Tá? Isso é uma base aí para estudar história. Você tem que sempre se localizar. Vai fazer questão de história, seja ela, olha, eu li um texto, o que ele está falando? Então, localiza ali, tal período estava acontecendo tal contexto, isso e aquilo. A gente está falando do Brasil, então, portanto, do primeiro reinado aqui. Né? A outorga da Constituição já 1824, ou seja, outorgar, foi imposta, já está colocado um dado lá. Quando ele fala, não é uma palavrinha, tem uma nova Constituição, ela foi outorgada, foi imposta, portanto, pelo Dom Pedro. Significa que teve uma briga ali. Né? O Dom Pedro dissolveu a Assembleia e impõe uma nova Constituição, criando, inclusive, naquela Constituição, o quarto poder, que é o poder moderador, certo? Esse poder moderador aí, eu não vou falar muito mais do que sobre ontem, se vocês abrirem o jornal de hoje, o poder moderador está sendo falado hoje aí, eu não vou ficar falando nada disso, aí deixa para lá, certo?
aventada ali ontem, uma grande discussão sobre se está o poder moderador com o nosso presidente da República. Deixa ele para lá. A outorga da Constituição, portanto, lá na época de Dom Pedro I, significa o seguinte: o nosso amigo Dom Pedro, ele estava enfrentando as questões da independência. Então, o primeiro reinado brasileiro, 1822, está colocada a proclamação da independência. Até a Constituição sair, significa que ele está preocupado em manter, então, uma unidade nacional, que era manter essa grande independência. E ele vai ficar no Brasil tentando fazer essa união com os grandes líderes locais. Então, os grandes líderes locais também têm divergências entre si. Alguns muito ligados a um período colonial anterior, que são chamados até de Partido Português, etc., que são os traficantes de escravos, que querem uma certa mudança, querem se apoiar nessa independência, mas nem tanto. Alguns mesmo são ligados diretamente a Portugal, então queria até mesmo a volta da colonização, ou seja, aqueles que são muito ligados à burocracia, que eram muito mais ligados àquele período anterior a Portugal, o período colonial. Mas a gente está em pleno século XIX, então, a gente já está falando de uma emergência de ideias novas, liberais, de questões internacionais sendo colocadas, uma sociedade que está, sim, dentro dos centros urbanos, ainda não é uma sociedade urbana, a grande maior parte da população vive no campo, certo? Até a era Vargas vai ser a grande maior parte da população do Brasil vivendo no campo, mas a gente já tem, comparado ao período anterior, que é inteiramente colonial, a gente já tem um maior grupo de pessoas vivendo nas cidades. As cidades estão crescendo, emergindo. Então, quando a gente fala de crescimento das cidades, a gente fala de novos trabalhos nas cidades, novas ideias, portanto, que têm que ser cada vez mais livres, e por aí vai. Então, a gente sabe de uma presença cada vez maior disso. A gente viu, então, um período que a gente chama de regencial. A abdicação de Dom Pedro I, para quem quiser adicionando as questões da abdicação de Dom Pedro I, significa que ele está muito desgastado. O Brasil, então vamos lá, eu colocaria assim, economicamente, quais são as questões aí que levaram o Brasil, ou que o Brasil ficou com a abdicação do Dom Pedro? Então, no momento da abdicação do Dom Pedro, como é que estava para o Brasil na parte econômica? O Brasil estava vivendo uma alta inflacionária muito grande. Então, a gente anota lá, economicamente, uma inflação. Essa inflação significa que os preços dos produtos, portanto, estão cada vez maiores, certo? E se os valores dos produtos estão cada vez maiores aqui no Brasil, significa que internacionalmente a nossa moeda ela está cada vez sendo mais desvalorizada, certo? Ou seja, a moeda internacionalmente do Brasil ela está vendendo cada vez a preço mais baixo. Então, o Brasil, por ser um estado aí que é totalmente dependente dessas transações internacionais, ou seja, de exportação, o Brasil, portanto, o que vendia antes não dá o mesmo lucro do que se vendia agora. Então, nesse momento aí da abdicação, o Brasil vive um período, portanto, de desgaste econômico. Soma-se a isso as derrotas que o Dom Pedro teve naquele período com a independência cisplatina, ou seja, o Uruguai se separa do Brasil, o Uruguai proclama sua própria independência, lembrando que o Uruguai, aquela região cisplatina, ela é muito importante, e tanto geopoliticamente, se colocando também de produção, e tinha sido atrelado ao Brasil numa guerra colocada pelo pai dele, tinha sido anexada ali pelo pai dele quando estavam aqui. Agora, então, é o desgaste. Dom Pedro, portanto, vive aí um desgaste. Guerra é gastos. Então, a gente tem uma inflação e a gente tem um aumento de gastos gerado. Então, eu anotaria na prática econômica a inflação, um desgaste da moeda, portanto, a dependência do Brasil na economia, certo? Se eu estivesse na lousa aqui escrevendo, eu escreveria lá, economia, o Brasil, portanto, tem uma inflação, tem um desgastes, gastos, portanto, com guerra, certo? Com a independência cisplatina. Então, eu colocaria isso no meu caderno, certo? Vamos lá, o professor vai anotando, olha só.
Economicamente, né, eu colocaria lá desgastes, com inflação, ou seja, o Brasil está com, né, inflação, aumento dos custos, a moeda, portanto, não traz muito lucro porque exporta. A gente tem aqui também gastos com a guerra, por exemplo, Cisplatina, Confederação do Equador, né, que a gente também já estudou na aula passada. Portanto, a gente tem cada vez mais dívidas nos estados, certo? Dívidas. Na prática política, portanto, o que eu colocaria? Política. Então, anotaria lá, econômico, o Dom Pedro está vivendo um período conturbado. E na prática política? Bom, ele tentou unir o Brasil inteiro, né? Ele viveu as guerras da independência também, que foram lá no período todo da proclamação da independência seguinte. Na prática política, portanto, retornar ao Portugal, esse retorno a Portugal, leva uma grande cisão aqui no Brasil. Entre aqueles caras que querem a sua volta, ou seja, um grupo que vai ser chamado de restaurador, né? Putz, vamos voltar a ser colônia, né? Portanto, e grupos aí que são muito mais à frente. Peraí, meu, se o cara ameaçar isso daí, a gente fica como uma república e acaba com essa monarquia aqui no Brasil, né? Então a gente tem uma cisão política interna no Brasil, né? Nesse período regencial, ela vai ser muito mais acentuada, que eu coloquei para vocês, isso daqui. Ou seja, a gente percebe, portanto, cada vez mais esses ideais aqui, né? Ligados, portanto, a uma divisão. Qual vai ser a solução política nesse momento? Centralizar ou cada vez mais dar autonomia aos poderes locais? Olha só, centralizar o poder, manter um Brasil autônomo. Centralizar significa dar mais poder ao poder regencial instaurado no Rio de Janeiro, mantendo, portanto, a unidade do Brasil. Dar autonomia resolve um pouco dessas brigas que estão sendo colocadas localmente. Então, a gente tem, por exemplo, Recife, que é um grande polo econômico, a gente tem o Rio de Janeiro, a gente tem aqui Santos, São Vicente, a gente tem o Sul, né, lá próximo a Porto Alegre, a gente tem lá no Norte, Nordeste, lá próximo a Belém, próximo a São Luís. Existem polos aí importantes no Brasil, né, e perder esses polos significaria perder a autonomia dessas regiões. Então, existe um grupo que a gente chama de moderados aí. Esses grupos moderados, eles querem uma certa centralização por uma monarquia, ou seja, vamos manter esta monarquia com a ideia de uma unidade, mantemos essa centralização, mas essa monarquia ela é limitada por uma constituição, então seria uma monarquia constitucional, né? Não é total, um absolutismo, Dom Pedro aqui não pode fazer o que ele quiser e por aí vai, né? Ou seja, mantemos uma monarquia. Olha só, eu sou moderado, por quê? Porque assim, eu não sou nem tanto liberal nem tanto conservador, como são esses restauradores. Porque os restauradores, quando a gente fala, a gente está falando, olha, restaurar a volta de Dom Pedro, né? Volta da colonização. Dom Pedro volta para Portugal, o Brasil volta, portanto, a ser ali dependente de Portugal. Então, esses caras falam, não, peraí, eu quero manter a monarquia, ou seja, mantenho essa certa ligação com Portugal, mas mantenho a independência. Eu tenho a minha própria Constituição, certo? Quem são esses caras? Principalmente os grandes poderosos locais, a aristocracia, os grandes proprietários de terras locais aqui do Brasil. Está colocado aqui no verdinho para vocês no slide. Acho que vocês estão vendo o slide, certo? Sim, né? Então, para vocês aqui, eu coloco também que existe um grupo mais radical aí, chamado de liberais exaltados. Esses já são os grupos mais da classe urbana que eu falei para vocês, né? Grupos mais de liberdade de expressão, liberdade de colocar novas ideias, né? Fazer uma autonomia das províncias um pouco maior, né? Pressionar, portanto, esses grupos urbanos, pressionar o exército a ter maior liberdade de decisão. E esses caras, portanto, querem, né, até mesmo um ou outro desses grupos aqui, eles falam, não, olha, eu sou liberal, mas tem uns caras que são um extremo liberal ali, que vão até proclamar uma república e tal. Existem essas ideias, mas se a gente fosse juntar três grandes grupos,
Esses exaltados e os moderados são os caras que mantêm, portanto, a ideia de um Brasil independente. E essa ideia de um Brasil independente, ela vai ser montada, vejam só, vamos acabar com essa ideia de voltar a ser colônia, vamos execrar essa ideia no Brasil, manter a volta do Brasil, manter o Brasil independente. Isso aí não tem questão. Mas a gente vai pensar daqui para frente como que vai ser esse Brasil. Vai ter uma Constituição que dê maior autonomia às províncias ou não? Só que a gente está falando de um momento que é o momento regencial. Ou seja, não tem a monarquia. Ela está lá, o Dom Pedro está aqui. Ele tem, só que ele é menor de idade. E conforme a Constituição de 1824, então, portanto, lá na Constituição diria que o Dom Pedro, até ter 18 anos de idade, ele não pode ser coroado aí imperador do Brasil. Então, quem vai comandar esse Brasil, na prática política, são esses caras no governo regencial lá do Rio de Janeiro. E esses caras, como eles têm ideias diferentes, eles vão brigar muito. Essa briga muito acentuada, então, portanto, essa grande disputa, a autonomia das províncias. Autonomia. Ou seja, essa grande briga entre esses grupos dentro do Rio de Janeiro mostra para esses, para agora, para nós aqui no Brasil, que muitas regiões do Brasil vão se levantar. E esses levantes do Rio de Janeiro, do Brasil inteiro, colocam em xeque esse governo, portanto. Detalhe, a gente tem um ato adicional de 1834 e a gente vai ter também a morte do próprio Dom Pedro, né, mais para frente. Essas mudanças do ato adicional e essas mudanças que ocorrem, né, com tudo isso, com a morte de Dom Pedro, acaba com esse grupo que está aqui para vocês, que são os restauradores, os camaramurus, e sobram só os moderados e exaltados. A gente não vai mais chamar de moderados e exaltados, e a gente vai passar a chamar esses caras de grupos ali progressistas, regressistas, não mais grupos ligados à volta de uma colonização. Ou seja, a gente vai pensar daqui para frente mais como um grupo formado ali, como um grupo progressista, ligado a maior autonomia, né? Esses caras vão formar o que a gente chama de partido conservador. Ou seja, forma, portanto, a partir dali, um chamado Partido Liberal, certo? Esse Partido Liberal, ou seja, que é esses grupos que vêm muito mais desses grupos dos exaltados, ou seja, classe média urbana, certo? Urbana. E a gente fala, portanto, né, de proprietários rurais do Sudeste que estão numa mudança e etc. Com tendências progressistas, certo? Com ideias progressistas. E a gente tem o antigo partido que vai agregar essas ideias dos restauradores. Pela morte do Dom Pedro lá em Portugal, esses caras vão acabar falando, não tem mais como voltar a ser colônia, então o que a gente faz daqui para frente? A gente vai tentar manter as regalias que a gente tinha ainda na época, né, da colonização. Vamos manter essa independência e vamos ter esse partido aqui que a gente chama de Partido Conservador. Ou seja, vejam, o professor vai tirar aqui a tela e vai mostrar para vocês, se eu fosse anotar numa lousa, num caderno, o que eu colocaria. É que eu não tenho a minha lousa aqui, eu roubei da minha filha aquela hora, depois eu não consegui. Eu colocaria, dá para ler aqui, gente? Vocês conseguem ler? Não. Dá para ler? Olha Mais ou só, eu falei então menos. para vocês da questão econômica. Se eu fosse falar da questão política, os três grupos que estava colocado lá, certo? Eu ia desenhando com vocês os três grandes grupos. Como morreu Dom Pedro, não tem mais restauração. Né? Não tem como restaurar a monarquia aqui no Brasil, a monarquia não, a colonização no Brasil. Sobra apenas dois grupos. Esse grupo que eu chamo de liberais vem de grande parte desses que eram os exaltados aqui. E o Partido Conservador vai juntar um pouco das ideias que eram desse grupo dos moderados, né? Mas as ideias dos restauradores não, né? Não vai me falar que agora eu sou conservador, a ideia desses caras são colocadas, a ideia desses caras era voltar à colônia. Mas qual é a ideia principal então colocada aqui? Conservar, conservador significa manter então o Brasil
ainda nos moldes que era anteriormente, ou seja, agroexportador, manter a escravidão, uma Constituição que não vai dar regalias a muita gente, por aí vai. Felipe, manda sua dúvida, por favor. Oi, professor, e aí, beleza? Tudo bem? Beleza. Eu posso falar em, tipo, que entre os liberais exaltados havia ideias abolicionistas ou era liberdade, autonomia, só que não? Dentre todos os liberais exaltados, existe sim alguns que são extremistas, tá? Porque para fazer parte dos grupos ali do poder, a gente divide nesses três, mas tinham grupos extremistas ali um ou outro pontual. Tem grupo abolicionista? Tem, já tem. Ideias de pressão pelo fim da escravidão já era colocada pela vinda do Dom João aqui. O Dom João, quando chega no Brasil, ele tinha acordos com a Inglaterra que ia acabar com a escravidão. Só que quando ele chega aqui, ele tem que lidar com esses grupos todos, que eu falei para vocês, que são os moderados e os conservadores, etc. Ele percebe, opa, eu prefiro ter o apoio desses caras, governar o Brasil, e manter a escravidão, do que aceitar só um grupo, agora que são esses progressistas, esses liberais exaltados. Não é que não existam. Poxa, mas esses grupos, o que eles vão fazer? Eles vão pressionar, com pressões da Inglaterra, com pressões internacionais, pela abolição da escravidão. Alguns vão radicalizar e romper com o governo, falar assim, o governo não aceita nada, vão criticar o governo desde aquela época e até ter ideias e falar assim, para romper total com esse governo seria proclamar uma república. Se é para ter um Estado, então, né, a gente vai abolir a escravidão. Se é para abolir a escravidão, é para acabar, então, com essa ideia de segregação que existe a partir aí de trabalhos escravos, etc. Então, a ideia principal seria o quê? A gente ter um cidadão. Então, vamos proclamar uma república, como foi a questão colocada lá na Revolução Francesa. Aí são os grupos mais radicais, as ideias mais radicais que são colocadas. Tem, tem. Agora, eu posso colocar para você, Felipe, que esses grupos, eles existiam, mas o peso desses grupos são presentes no governo regencial do Rio de Janeiro. Você percebe assim, tem um ali que fala isso, ter falado isso e isso ter ido para frente, você percebe, não foi para frente, porque o Brasil vai ser o último a abolir a escravidão. Então, assim, tem, certo? Ter é uma coisa. Falar que esse grupo tem peso político, que o governo depende desses grupos agora para dialogar, para seguir em frente, são coisas distintas. Você percebe? O governo fala, porra, eu estou enfraquecido, eu estou na berlinda, eu vou ceder, então. Tanto que a gente percebe isso acontecendo no segundo reinado. A gente vê lá, eu vou abolir a escravidão. Não, não, não. Vamos acabar com o tráfico. Eu vou abolir a escravidão. Não, não, sexagenários. Eu vou abolir a escravidão. Não, não, não. Vamos ventre livre. Aí vai até chegar, né, na Lei Áurea. Então, ventre livre, etc. Então, eu vou empurrando com a barriga. Você percebe que esse grupo ele vai crescendo, 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 crescendo. A Guerra do Paraguai vai ser o grande, né? Pô, você manda escravizados para a guerra, o cara luta em nome do Brasil, volta para cá e depois não vai conseguir, vai ver a família sendo escravizada, ou ele mesmo podendo ser escravizado sem direitos. Isso daí gera um atrito muito grande e os militares vão usar esse atrito para se colocar com a ideia republicana. Isso lá no final do segundo reinado. Tá bom, Felipe? Então Beleza, tem, professor. tá? Entre ter, né? Não vou falar que não tem. Tem, mas é que isso seja um peso político são coisas distintas nas nossas colocações. Mas os principais grupos que pesavam lá são esses grupos que eu coloquei aqui do período regencial. Você percebe que essa briga, então, portanto, Felipe, ela já não é tão importante, por exemplo, em Recife. Em Recife, como já tinha sido levantado essas questões, como você falou, lá em Recife, pô, os caras vão explodir rebeliões ali, não vai acabar. Inclusive, não vai acabar no período com o Dom Pedro. A gente vai ter a famosa Revolução Praieira lá, né? A Praieira vai ser uma expressão grande disso daí, né? Recife, todo Pernambuco, a região do Nordeste. A gente já viu a Confederação do Equador, a gente está vendo agora a cabanagem, balaiada, sabinada, a própria farroupilha, que fala sobre isso. Mas grupos que formam esses núcleos de separação explodem, né, essas separações no Brasil inteiro, esses núcleos aqui dessas separações, alguns deles que tomam o poder, por exemplo, eles não vão aceitar, deixa eu colocar para você aqui, eu
estou falando devagar porque eu quero dividir a tela para vocês. Esses caras não vão aceitar, olha só, não é que eles querem a separação, né, total do Brasil. Tem a insurreição, por exemplo, lá no Recife, tem uma revolução que ocorre na Bahia, tem uma revolução que ocorre no Maranhão. A Sabinada, por exemplo, na Bahia, ela é liderada, né, Sabinada, por grupo Sabino, eram médicos, né, a família Sabina lá, eram médicos que lideraram essas revoluções lá na Sabinada, no pleno período regencial, veja bem. Né? Então a gente está falando de líderes que são da elite, que assumem o poder. Peraí, a gente vai separar do Brasil de vez? A gente vai separar do Brasil até que o Brasil tenha um governo que nos represente. E a representação desse governo é a monarquia. Então a gente está falando de um partido, portanto, que são esses tais moderados, querem uma monarquia constitucional, certo? A gente não está falando desses mais exaltados, aí, radicais, republicanos, abolicionistas. Isso vai ocorrer, por exemplo, na insurreição do Malê. A gente chama de insurreição, um levante pontual que eram escravizados, por exemplo, lá na própria Bahia, certo? Que vão se proclamar ali livres, libertos, né? Por quê? A causa e a questão principal dos malês, você percebe, aqui em Salvador, em 35, mesma época que sai o ato adicional, eles eram escravizados de outra região lá da África. Esses caras, eles eram muçulmanos, né? Eles eram, portanto, islâmicos. Quando eles chegam aqui no Brasil, eles se encontram e conseguem formar aqui um grupo de uma unidade muito presente e se levantam e proclamam sua própria independência, sua própria separação. Mas a gente percebe também que não é só uma questão religiosa, é uma questão que está lá. Falar que não tem presença, portanto, de abolicionismo, não dá para falar. Percebe, Felipe? Mesmo indo lá, Sabinada, que é 37 a 38, ela é separatista, ela proclama uma certa república, vou proclamar uma república momentânea na Bahia, certo? Mas a dos malês já é abolicionista. Agora, grupos que participaram do malês vão participar da Sabinada. Você percebe que, duas revoluções, 35, depois 37, 38, a Bahia está um caldeirão ali, né? Vivendo um caldeirão. Então você percebe que esses levantes colocados então na Bahia, não é que um que não participou de uma não vai participar de outra. Olha, se é contra aquele governo regencial, estou junto. Mas o que é colocado e o governo que é colocado separado daquilo não leva ambos à mesma direção. Nessa Sabinada, né, a questão abolicionista, ela deixa ela ficar em segundo plano, porque a elite que comanda esse levante são proprietários de terra, e por serem proprietários de terra, eles preferem manter a ordem vigente. Então a gente chama esses grupos mais de conservadores nesse sentido. Tudo bem, Felipe, nesse sentido? Uhum. Obrigado, Então, quando a gente professor. estuda, eu vou seguindo aqui, quando a gente estuda, então, portanto, essas revoltas aqui, né, você vê, a rebelião escrava de Manoel do Congo, essas são as regiões que eram ali da época da, da mineração. Você fala revolta rural dos Papamés, colocadas em Recife. É um estado novo, lá que a gente, um dado novo que a gente está falando, da região ali do Nordeste, que teve revolta no interior. Então, vejam, tem uma presença dos coronéis, tem uma presença dos grandes proprietários de terra? Tem. Mas a gente vê a população se organizando. Papamés, porque eles viviam muito mais daquela região da extração ali, de mel, da produção, né, da apiária e etc. Mas que existia uma unidade que nem o governo que está se colocando localmente lá nessas províncias e nem o do Rio de Janeiro me representa. Então você percebe que o Brasil é um caldeirão de pólvora nesse momento. Né? Proclamou a independência, teve guerra pela independência, tem aí uma guerra no período regencial, mesmo essas guerras do período regencial não representam também a ideia de uma unidade local. Falar que, olha, a Sabinada vai garantir a ideia de todo mundo lá na Bahia, não é verdade. O mesmo ocorre no Maranhão, com a tal da balaiada. A gente percebe aí grupos, né, liderados, aí eu coloquei alguns nomes, Raimundo Gomes, Manuel Balai e o Negro Cosme. Olha só, são pessoas que têm da aristocracia até ex-escravizados. Né? A gente fala de homens livres, pobres, que vão aderir a uma ideia de uma possibilidade, de falar lá na balaiada, uma possibilidade de se colocar, né, lá em Caxias, lá no sul do Maranhão, né, na região ali dos balaios, etc.,
e fala, pô, eu tenho uma oportunidade de ter um governo novo, uma esperança, né? Vamos abolir esse Estado aí que não nos representa, que já faz tempo, esse governo do Rio de Janeiro é só para o pessoal lá do Sudeste, não tem nada a ver com a gente está abandonado. E eles montam um verdadeiro exército local contra o governo central. E essa balaiada ela vai servir de exemplo aqui, a gente percebe que ela segue, né, até depois do golpe da maioridade, ela segue lá, ela vai servir de exemplo para o Dom Pedro se fortalecer. Um cara que é de Caxias, que a gente conhece, o famoso Duque de Caxias, que é lá da região de Balaiada, vai se elevar, ele vai conter essa revolução, né, esse levante aqui no Maranhão, e ele vai se transformar num grande líder, né, depois que vai liderar, inclusive, a Guerra do Paraguai. Né, a gente está falando, portanto, que levantes locais vão começar a surgir nomes que vão ser importantes durante todo o Segundo Reinado. Mas a gente percebe, o que a gente pode perceber, então? Que o Império está em risco, que a unidade nacional está em risco, né, que são colocados nesse período. A cabanagem, lá no Grão-Pará, a mesma coisa, certo? A gente fala da Farroupilha, que foi uma grande revolução do Rio Grande do Sul, eles proclamam a República Rio-Grandense, né? Proclama-se depois uma separação, o exército vai lá os proprietários com seus grupos locais ali, né, que tem um exército local, faz uma própria bandeira, tem um hino local, e etc. Isso é presente até hoje, se você vai lá no Rio Grande do Sul, na cultura, na mentalidade dessas pessoas. Né? Então, quando a gente fala, né, da Revolução, aí, Farroupilha, na Balaiada, Sabinada, a gente tem que lembrar de outras também, Manuel do Congo, Papamés, Malês, e muitas outras pelo Brasil afora, certo? Ou seja, o governo regencial não representava os interesses de todo esse Brasil. A unidade nacional estava em risco? Estava. Sempre teve, na verdade. O que é essa unidade nacional? Né? Com um Brasil escravocrata. Então, essa unidade nacional, ou abole a escravidão, transforma todo mundo em cidadão, isso não vai acontecer. Então, entre os proprietários de terra, precisa ter uma certa unidade de interesses entre eles. E essa unidade de interesses entre eles vai ser o Dom Pedro. A solução para tudo isso, entre os dois grandes partidos, o liberal e o conservador, estão nas mudanças do jogo durante o período regencial, portanto, certo? Ou seja, no final aqui, olha só, no final aqui do período regencial, quando a gente está falando já aqui do Araújo Lima, deixa eu colocar, a gente está falando no regresso conservador, porque às vezes vocês encontram lá avanço liberal e regresso conservador, os liberais ficaram de fora, certo? Do poder, né? Com o regresso do Araújo Lima, né? Com a saída do Feijó do poder. Então, os grupos aqui progressistas, que a gente chama, liberais, né? Distantes do poder, com o Araújo Lima, que é muito conservador, eles vão criar um clube, o famoso clube da maioridade. Olha, eu estou fora do poder, né? Mas eu vou criar um clube aqui chamado Clube da Maioridade, falando que a solução para o Brasil, que é a solução para acabar com essas revoltas regionais, seria uma centralização que daria a unidade territorial do Brasil. Olha só a palavra que eu coloco, unidade territorial, não é uma unidade nacional, né? Porque nação a gente teria que abolir a escravidão. Então, em junho de 1840, esses caras lançam, né, ao Congresso, lá, ao governo regencial, que seja aprovado lá no Rio de Janeiro uma lei permitindo que o Dom Pedro não espere até ter os seus 18 anos de idade. Gente, não vai dar tempo esperar mais 2 anos aí para o Dom Pedro. Né? Já está muito tempo, desde 31, a gente já está em 40, certo? Ou seja, um moleque aí já está com seus 14, 16, 15 anos de idade. A gente precisa baixar essa lei aí para antecipar a maioridade do Dom Pedro. Olha só que louco isso. Pensa comigo agora, né? Se a gente dividiu os dois grupos no Brasil entre liberais e conservadores, o que os liberais queriam? Quem são os liberais? Classes urbanas, certo? O que esses caras querem? Maior autonomia, certo ou não? Das províncias, ou seja, maior poder local. Não é isso? Seria a ideia? Os conservadores queriam o quê? Maior poder, ou seja, mais centralização. Não é isso? Os conservadores, portanto, queriam cada vez maior poder à monarquia, portanto. Ou seja, seriam eles os defensores do Dom Pedro.
Dá uma olhadinha agora aqui, então, portanto, por favor, ó. Dá uma olhadinha no professor. Peraí, que meu mouse falhou. Dá uma olhadinha, então, agora aqui, ó, no meu escrito aqui, ó. Partido. Vocês conseguem ler? Dá para ver se dá para ler. Se não der para ler, eu tiro. Dá para ler, gente? Isso daqui? Olha Sim, só. Partido Liberal. Se o Partido Liberal quer, portanto, maior autonomia, porque é formado principalmente por grupos urbanos, o conservador quer o poder centralizado, cada vez mais centralizado, mais autoritário, a monarquia. Certo ou não? Essa seria a ideia. Olha que louco no Brasil. Por que a gente chama de golpe da maioridade? Quem que vai querer a monarquia e vai fundar lá o clube da maioridade? Os liberais. Por que são os liberais, professor? Porque eles estão afastados do poder. Quem está no poder? Os conservadores. Meu, se eu tiver que esperar 4 anos o Araújo Lima cair, ferrou. Vamos dar um jeito de derrubar esses conservadores do poder. Como? Fazendo o que eles querem. O que eles querem? Centralização. Então eles não vão ter como negar. Olha só, eu falo para eles, o que vocês querem, a monarquia? Eles não podem falar que não querem a monarquia, porque eles são centralizadores. Já que vocês são centralizadores, vamos dar ao Dom Pedro. Então eles criam o clube da maioridade, giram em torno do pequeno Dom Pedro, são eles que estão em torno do Dom Pedro. Ou seja, se a gente derruba os conservadores do poder, quem vai assumir o poder? Nós, porque o Dom Pedro ainda é moleque, ele não consegue governar, ele não consegue ter essa visão total ainda desse governo no Brasil. Então, portanto, a gente chama de golpe porque era para seguir a regra geral ali colocada desde o ato adicional. Ficasse 4 anos no poder, cada grupo eleito ali na Assembleia. Então, agora, o Partido Liberal assume a ideia de colocar o Dom Pedro no poder. É loucura isso? Não é loucura, é o poder, é o jogo pelo poder. E esse jogo pelo poder dá-se o nome de golpe da maioridade. Portanto, Dom Pedro é colocado como a solução do Brasil nesse momento. O Dom Pedro, portanto, vai ser o cara que vai ser levado, né, à centralização desse poder no Brasil, dando início ao que a gente chama de segundo reinado. Cuidado, tá, gente? A coroação do Dom Pedro e etc. Esse título, olha o moleque aí, ó, certo? Pintado pelo Tonei aí, que foi levantado lá, certo? O Dom Pedro, pequenininho, né, sendo coroado aqui, é só no ano seguinte, em 41, aí que ele é coroado, porque tem que ter uma cerimônia, essa cerimônia leva aí a simbolismos muito grandes, né, da fortalecimento, da centralização desse poder. Esse quadro é muito legal ali, né, para a gente estudar. Se vocês olham por que cada pessoa está em tal lugar, quem são esses grupos, por que as mulheres estão separadas dos homens, né? Quem está à esquerda, quem está à direita, em cima, quem está embaixo, quais são os símbolos colocados ali nesses cantos, por mais que esse quadro aí esteja desgastado, essa imagem esteja desgastada, o estudo dessa obra ela é muito importante. Tá? A coroação, você percebe, tem elemento de quem aí? Da igreja. Né? Tem elemento de quê? Dos proprietários rurais atrás ali, que parecem até verdadeiros soldados. Esses símbolos são símbolos nacionais brasileiros. Bom, parece aí um Napoleão Bonaparte, né? Parece aí muito mais questão vinda da Europa, parece uma Europa no Brasil, né? Muito diferente do que falar de pensar em, então vamos pensar no Brasil. Esse é o nosso amigo Dom Pedro, portanto, aí a sua coroa, né? Tem gente que fala, nossa, é só um símbolo de uma coroação. Pô, olha a coroa do cara aí, né? 639 brilhantes, 77 pérolas, né, de ouro, que está lá em Petrópolis, no Museu de Petrópolis. Portanto, a gente está falando do início de um segundo reinado, de um moleque com 14 anos de idade que vai comandar o Brasil. Será que consegue comandar? O projeto que antecipou a maioridade, colocada pelo Partido Liberal, portanto. Né? Quem vai governar o Brasil? O Partido Liberal, os ministérios, ou seja, quem assume os ministérios são os ministros do rei. Agora está o Partido Liberal, que foram eles que colocaram o projeto da lei que antecipava a maioridade. Ou seja, por isso que a gente chama de golpe. Né? E, ao mesmo tempo, olha que louco, eles sobem ao poder e falam que esses conservadores estão atrapalhando. Óbvio, os conservadores não vão querer, pô, peraí, eu, né? Não fiquei de fora do poder, só os liberais dando poder aos próprios liberais. Os liberais falam, olha, para acabar com essa briga toda, então, vamos falar para o Dom Pedro dissolver o parlamento e convocar novas eleições. Né? E aí a gente vê umas novas eleições que vem um grupo maior de conservador. Aí, a partir dali, a gente começa a perceber um Brasil, né, que a gente tem um Brasil com uma grande disputa
fenomenal já nas eleições do Brasil. Ou seja, eleições com violência no Brasil já começam aí desde sempre. Né? Eleições, portanto, para aí o parlamento brasileiro. O conservador era a maioria no grupo do Araújo Lima, certo? No final do período regencial, e foi derrubado. Os liberais estão no poder com o Dom Pedro, deram o golpe da maioridade. Vem a eleição, chama todo mundo para a eleição. Essas eleições vão acabar sendo chamadas de eleições do cacete, por causa da porrada mesmo, certo? E quem ganha cada vez mais são os liberais. A partir dali, gente, a gente vai começar a perceber um período do Brasil que a gente vê horas mais liberais, horas mais conservadores, horas mais liberais, horas mais conservadores. E o Dom Pedro vai crescendo, ele vai vendo esse jogo no Brasil e ele vai começar a perceber que esse jogo, para ele, é interessante, né? Porque ele enfraquece os grupos no Brasil e, enquanto isso, ele se mantém no poder do Brasil, independentemente dessas brigas políticas locais. Se matem aí, eu sou o poder no Brasil e restauro, inclusive agora, né, como poder central do Brasil, instauro, eu sou o poder moderador. Como poder moderador, eu dissolvo o parlamento a hora que eu quiser, ou instauro um parlamentarismo de forma do jeito que eu quiser, que vai ser o que a gente chama de parlamentarismo às avessas, daí para frente. Certo? Ao mesmo tempo, para fechar a nossa aula daqui em frente, vocês percebam, a gente vai falar bastante de segundo reinado ali, de revolução, a praieira, que eu coloquei para vocês, que vai até 1850, leis relacionadas aqui à abolição da escravidão. A gente vai ver questões como o Manifesto Republicano lá na década de 70 já, ou seja, as ideias republicanas não emergem do nada, mas questões que eu estou colocando para vocês, Guerra do Paraguai, questão Christie e outras questões que vão enfraquecer o Dom Pedro para levar lá para o fim da monarquia. Mas olha só, de 40 a 89, gente, o Dom Pedro aí, o moleque já não é mais moleque, ele vai crescer, ele vai ser um grande adulto, vai ser um dos maiores poderosos do Brasil, vai governar esse país aqui, transformar muito o Brasil e vai depois ser derrubado do país já velhinho no Brasil. Enquanto isso, a gente tem que lembrar também, século XIX é o século do café. O Brasil vai ser o maior exportador de café do planeta, certo? A cada 3 xícaras de café no mundo tomado, uma era do Brasil. Café, para quem não lembra, tá ligado aí à Revolução Industrial. Toma um cafezinho para ficar acordado, certo? Para trabalhar nas fábricas, nas máquinas. E aí vem o café se expandindo, né, para o interior de São Paulo e toda a região aí que a gente conhece do Sudeste brasileiro, que vai ser tudo isso. Não podemos esquecer, né, do tráfico de escravos, né, que a gente tem no Brasil, pressões internacionais. Isso daí vai mudar a mão de obra, portanto, tanto no café como na lavoura do café. A gente tem aí um século, portanto, bem diferente. Olha só, voltei no tempo um pouquinho, estou fechando minha aula para dar tchau para vocês. Olha as independências que ocorreram, né? Independência do México, Venezuela, Colômbia, província Esplatina, Peru, México, né? Congresso do Panamá, Uruguai, blá, 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 blá. Tudo isso ligado ao Brasil. Olha só, a gente está... Opa, eu estou apertando o botão errado. Tudo isso, portanto, né, mostra que o século XIX é um século de enormes transformações. E a gente vai começar a ver as transformações mais pontuais aqui no Brasil. Tá? A gente vê aí o que eu coloquei para vocês, né, levantes em vários lugares. Não é incomum a relação desses levantes, falar só do Rio de Janeiro, falar só de um certo lugar. Esses levantes estão ligados ao século XIX, à formação desses grandes estados aqui do Brasil. Tá? Independência, portanto, em todas as regiões, independências, portanto, em toda a América Latina. A gente vai ter uma nova ligação, aí, uma nova geopolítica mundial. Tudo bem, gente? Então, a gente entrou agora no segundo reinado. Minha última dúvida aqui é, e aí, David, ajuda desse jeito? Você vê que eu voltei no tempo, porque aquela hora, na aula passada, eu queria acelerar em outra questão, ampliar isso. E agora eu vou tirando aquelas dúvidas pontuais. Manda lá, David, dúvida. Professor, você poderia voltar na parte das eleições? Posso. Na Constituição, Não é na parte que, tipo, no início do segundo reinado, sabe? sei. Essa, Ah, não. eleições aqui, Não, as eleições que a gente acabou de ver, que seria a do cacete, sabe?
Sei. É. Isso, peraí, eu não entendi muito bem. Com a coroação do Dom Pedro II, o Partido Liberal tinha mais autonomia no poder? Como que era? Não, vamos lá. As eleições são em 40. O Dom Pedro vai ser coroado em 41. Então, cuidado aí. O Dom Pedro, né, ele vai ser, né, levado a comandar o Brasil, olha só, com um projeto de lei que antecipa a sua maioridade. Ele se transforma em imperador do Brasil. Tá? A coroação dele vai ser só no ano que vem. Então, o que acontece? Como foi o golpe da maioridade? Nesse golpe da maioridade, quem fez toda a articulação para o golpe eram os liberais. Os liberais eram minoria dentro do Congresso, certo? Os liberais, portanto, estavam, né, falando, pô, Dom Pedro, nós vamos te colocar no poder. Ao momento que a gente te colocar no poder, a gente derruba esses conservadores aí. Então, o Dom Pedro vai ser levantado ao poder, vai ser transformado em imperador, e ele vai dissolver o parlamento e convocar novas eleições, já no ano de 1840. Encerra, assim, portanto, a maioria dos conservadores no poder. Essas eleições de tamanha violência e também essas eleições porque os liberais, ao entorno do Dom Pedro, têm ganhado muitos, eles ganharam muitos ministérios, esses liberais conseguem articular melhor as eleições e ganhar essas eleições, ou seja, ganhar no sentido de ter mais cadeiras dentro do parlamento. Quem comanda é o Dom Pedro, essas novas eleições levam os liberais a ter mais cadeiras dentro do parlamento e, ao mesmo tempo, os liberais têm mais ministérios, certo? Então, a insatisfação agora cai para o outro lado, com os conservadores, certo? Mas o que os conservadores queriam? Centralização. Pô, tá aí, vocês têm a centralização. O que os conservadores queriam? Monarquia constitucional. Bom, tá aí, monarquia constitucional. E eles caíram do poder. Então, o que vocês querem? Né? Voltar ao poder não dá. Então, só se for por meio de eleição. Então, convoca-se uma eleição. E aí eles perdem as eleições. Bom, tá feito o jogo do segundo reinado. A gente já vai ver que isso daí não vai dar certo. Né? As brigas vão prosseguir. Só que o Dom Pedro está preocupado, David, com duas questões importantes, que são as rebeliões ocorrendo lá na Bahia, no Rio Grande do Sul, em outros lugares. Precisamos acabar com essas brigas. Conservador, David, se você olhar nas anotações, quem são esses conservadores? Uma parte do exército lá. Né? Então, se você percebe que é uma parte do exército, nesses grupos conservadores, a gente percebe aqui, né, da aristocracia local e etc., a gente vê esses caras que não querem reformas econômicas e sociais, acabar com esses levantes de ideias ali até abolicionistas, é interesse desses caras. O que os caras do Dom Pedro falam? Meu, vai lá lutar lá no meu lugar. Vai lá, comanda esse exército aí, vai lá, acaba com essas revoltas. Suprime esses caras aí que estão se colocando, se levantando contra o governo central. Então, Dom Pedro usa esses grupos também, fala, ó, sai daqui do Rio de Janeiro, vai brigar lá na Bahia, vai brigar lá no Rio Grande do Sul, e aí a gente tem um fim, portanto, desse domínio, desse predomínio, né, dos grupos é, conservadores no poder, pelo menos nesse início. Mas não vai dar certo, tá, David? Não vai dar certo. A gente sabe que a briga entre liberais e conservadores vai prosseguir aí até o fim do segundo reinado. Só que lá no final do segundo reinado a gente já não chama lá de conservador e liberal, a gente vai falar de republicanos, abolicionistas e outras ideias mais aí. Professor, só mais uma coisa. Qual era o limite de votação? Tipo, quem podia votar nesse... Lembra, é um voto censitário, David, o voto é Uhum. censitário. A renda mínima para votar era 100 mil réis. Você votava lá na paróquia, você não votava diretamente, o voto era indireto. Quem votava diretamente era só os grandes proprietários que tinham renda anual de 200 mil réis. O voto é censitário, portanto. Ah, tá, então não mudou nada, né? Não mudou nada. A Constituição é a mesma, de Uhum. 24. Só teve o ato Entendi. adicional, é um ato só. A Constituição é a mesma. Teve um ato que foi encaixado em 35 durante o período regencial, que era porque era período regencial. Voltou à monarquia, não faz sentido. Volta o poder moderador. Entendi. Professor, Valeu, professor. eu ia perguntar um Imagina. negócio nessa linha. Tipo, Manda. quando os liberais ganharam as eleições depois que já tinham coroado o Dom Pedro, eles não tentaram fazer outra constituição porque essa era outorgada, né?
Essa vai ser a briga das nossas próximas aulas aí, Felipe. Mexer na Constituição abre espaço para mexer em muitas outras coisas, percebe? Peraí, vamos mexer na Constituição? Então vamos. Ah, então peraí. Grupos republicanos vão se colocar, abolicionistas vão se colocar. Então, se eu abrir um espaço para se debater a Constituição, não é muito meu interesse. Então, eu preciso sim dos conservadores que mantenham essa certa ordem no Brasil. Entendi. Né? E esses conservadores vão pressionar aí, peraí, não vamos mudar essa ordem no Brasil. O Brasil mudou? Mudou muito? Não, mudou nada. Continua agroexportador, escravocrata, liderado por uma elite proprietária de terras, e por aí vai. Então, você percebe, assim, tudo isso que a gente está falando mantém uma certa unidade do poder, mas um poder elitista. Certo, Felipe? Dentro da elite existem jogos de interesses. A gente está vendo pontualmente esses interesses. A gente não está falando dos interesses dos escravizados, a gente não está falando do interesse do povo ali liberto na cidade ou na fazenda. A gente não está falando desses grupos aí, mas a gente vai ter que falar mais para frente. Tá? Mas a ordem do poder, né, como a gente fala aí, é o grupo da elite que está centralizado na monarquia. E essa unidade, né, como eu coloquei para vocês, a saída foi manter a monarquia. Por quê? Porque a monarquia mantém essa unidade do Brasil. Né, manter essa unidade, senão ia perder o poder. É melhor eu ter essa unidade, ou seja, eu mesmo como liberal ou conservador, eu cedo isso porque eu mantenho ainda um controle sobre o Brasil. Eu estou no poder, eu vou ter só o poder sobre o Rio de Janeiro, eu não vou ter mais o poder sobre o Nordeste, sobre o Sudeste, sobre o Sul do Brasil. É melhor eu ter o poder sobre tudo, mesmo que mais dividido entre outro grupo, do que perder o Brasil inteiro para todo mundo. Tá bom? Beleza, valeu, professor. Imagina. Aninha, Prof, eu não entendi o que a morte de Dom Pedro I tem a ver com o fim daqueles que não querem as reformas, dos restauradores. Ué, não tem como restaurar, né? O que os restauradores querem? Eles querem a volta de Dom Pedro. Se Dom Pedro morreu, aí acaba essa ideia. Porque lá em Portugal vai ter uma briga muito grande de quem vai governar Portugal. Né? Se ia ser a filha do Dom Pedro, lá, Dona Maria da Glória, ou seu irmão dele, que já tinha tentado dar o golpe antes no pai e nele, vai assumir o Dom Miguel o poder. Então fica uma briga muito grande lá para Portugal. E essa briga, aqui no Brasil, os caras falam, olha, já era, deixa os caras se matar, porque a gente não quer o Dom Miguel e a gente não, a Dona Maria da Glória, só se ela vier para o Brasil. Só que a gente já tem o Dom Pedro aqui. Arrumar mais uma briga não seria interessante. Então recolonizar o Brasil cai por terra. Fora as pressões internacionais, né? As pressões, isso. Esse grupo é uma minoria, portanto. Né? E aí, quando morre o Dom Pedro, não tem mais como restaurar. Se o lema deles era voltar, porque o Dom Pedro era imperador do Brasil e eu tive que ser súdito de Dom Pedro, mesmo ele estando em Portugal, e Dom Pedro morreu, então acabou, não tenho mais, né, a quem comandar. E Portugal tem a sua Constituição e a gente tem a nossa. Então esse grupo ele vai enfraquecer e vai sumir. A gente não tem como falar de restaurar, porque o lema desses caras era o Dom Pedro. Né? Eles eram fiéis a Dom Pedro. Tudo bem, Ana? Agora entendi, Pro. Obrigada. Imagina. Mais dúvida, gente, que eu estou tomando a aula do professor aqui. David? Não? Aninha? Felipe? Mais alguém? Fechou. Então, pessoal, mais uma vez, obrigado aí por tudo. Dúvidas aí, vocês me coloquem. Vou me colocando também a par, se vocês conseguirem anotar para a próxima aula, a par aí dos simulados, como é que vocês foram na parte de história, dúvidas que vocês tenham, para a gente tocar o barco. Tá bom? Fora isso, boas aulas. Atentem aquilo que eu falei no começo das aulas aí, com fake news, com esses estudos, tá? Não é para descabelar a cabeça aí com nada dessas fake news, é para tirar dúvida, como eu falei, é para estudar, né? Não é só, eu li a manchete, se for para ficar lendo manchete, se desesperar, aí corta tudo isso, deixa do lado. Mas estudem, gente, o negócio agora vai cair, você vê, a gente para andar aí 10 anos no segundo reinado, ou qualquer período daqui para frente, tem muita coisa a ver com qualquer outro período do Brasil. Fechou, turminha? Muito obrigado, boa prova para vocês, boas aulas, bons estudos, contem comigo no que for necessário. Obrigado, Falou, professor. Tchau, professor. Tchau. Obrigado. Tchau, Pro. Joinha para vocês também, um beijo.